Amém. Hoje nós começamos, a graça do nosso bom Deus, na sua misericórdia, no seu amor tão grande. A gente começa hoje outro tema. Nós vamos falar justamente da questão de disciplina. E a gente precisa entender disciplina como o alimento cotidiano, e principalmente entendermos na perspectiva de que é um alimento que nos conduz ao processo de maturidade, de crescimento e entendimento. Então existem certas coisas da nossa vida que a gente precisa fazer, ou que precisamos entender a necessidade, fazermos isso e compreender. Então este mês a gente vai estar abordando essa questão de disciplina, e um dos assuntos que a gente vai abordar, que é hoje a palavra que eu estou trazendo hoje, na graça de nosso bom Deus, é sobre a questão do jejum. E a gente precisa entender o jejum porque é extremamente importante, pode nos ajudar nesse processo de maturidade, de discernir a vontade de Deus. E Deus tem nos chamado de maneira muito especial para compreendermos a sua vontade, para amadurecermos e sermos instrumento dessa justiça e dessa graça neste mundo, tá bom? Então vamos lá. O que de fato é jejum? Se a gente precisa entender isso, nós precisamos entender que jejum fala do quê? A palavra que deu origem a essa hoje jejum, no nosso português, é nesteia, que fala acerca de quê? De abster de alimento, na realidade de você abdicar de alimento, você deixar de alimentar com um propósito. E a finalidade do jejum é um só, espiritual. Espiritual em que sentido? Da gente buscar discernimento, entendimento e compreensão. Então é sobre isso que a gente vai estar falando, compartilhando aqui com vocês, e que o nosso bom Deus possa trazer para nós entendimento e discernimento acerca disso. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por tua misericórdia, por esse tempo aqui juntos. Sabemos da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor, e queremos crescer no entendimento, no discernimento da tua vontade, para sermos instrumento da tua justiça. Por isso nos conduza com sabedoria e graça diante dos teus olhos, para que a gente possa crescer, amadurecer, compreender tudo a tua vontade, e sabemos que dependemos inteiramente. Por isso, use, Senhor, para a tua glória, e use para aquilo que seja a tua vontade, para falar da tua vontade neste tempo aqui, hoje, aqui e agora. Peço também, Senhor, que abra o nosso discernimento, o nosso entendimento, para que a gente compreenda a tua vontade, a tua palavra, e a gente possa ser expressão da tua graça aqui neste mundo. Amém. Então a gente entendendo isso, entendendo o propósito do jejum, que é o abdicar, ou seja, o abrir mão, o abster-se de alimento, que é basicamente essa é a essência do jejum no seu original, e muito usado com esta finalidade, de buscar justamente o discernimento, o entendimento da vontade de Deus e a direção de Deus para as nossas vidas. Você pode usar para outras coisas, por questões de saúde? Pode, deve, porque faz bem, tá? Pode fazer de qualquer maneira? Não, sabemos que não. Tem uma maneira de fazer, tem um jeito de fazer, independente da motivação que você está fazendo. Quando você parte para uma motivação espiritual, você deve respeitar também essas regras e essas condições que a gente faz e se propõe a fazer o jejum. Então, o que a gente precisa entender? Quando nós estamos discutindo a questão de espiritualidade, de entender a questão de buscar um discernimento espiritual, então nós precisamos entender o básico, que primeiro, não se trata da gente querer mudar a mente de Deus. Então não é para mudar a mente de Deus, mas sim para mudar o nosso entendimento, mudar o nosso discernimento, a nossa compreensão, para que a gente possa de fato entender a vontade de Deus e sujeitar essa vontade. Se entramos no jejum na perspectiva de saber assim, olha, eu quero alcançar isso, na realidade, com um empenho, com um esforço, para fazer com que Deus mude de opinião, o que vai acontecer? Eu não vou alcançar nada, não vou entender nada e não vou aprender nada. Esse é o aspecto mais importante. Por isso, posso fazer um jejum baseado no motivo de orgulho, ou seja, de esforço, de reconhecimento da minha espiritualidade? Também não.
Ou seja, se existe algum orgulho para dizer, olha, eu jejuo 2 vezes na semana, jejuo 3 vezes na semana, 2 vezes no mês, ou o que for, isso aí, o que é? Isso é orgulho simplesmente de mostrar uma religiosidade. Tem algum propósito nisso? Não, nenhum. Se eu faço também com outro motivo, por exemplo, na busca do interesse próprio, que foi o que eu mencionei, a gente já discutiu também, na mesma perspectiva da oração. Se eu estou buscando o meu interesse, ele tem algum fundamento que vai trazer algum benefício? Provavelmente não, porque normalmente isto não chega a atender, ou seja, Deus não está olhando os nossos interesses, Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça, compreenda a vontade de Deus e faça a sua vontade. Por quê? Porque o que Ele planejou para nós é muito melhor e muito superior daquilo que nós vivemos, desejamos ou pensamos para nós mesmos. Então, se eu faço jejum para buscar interesse próprio, vou alcançar? Pode ser que eu alcance, pode ser que não, mas Deus não tem compromisso com este tipo de jejum. Quando nós fazemos, por exemplo, para exibir a devoção, mostrar que jejua, como Jesus mesmo fala, olha, se você jejua, vai lá, mostra, não vai ficar com aquela cara de decaído, de que está fazendo jejum, porque isso não vai resolver nada. Isso aí, quem vê, já vai te glorificar, já vai te dar o louvor perfeito, mas para Deus não vai fazer diferença nenhuma. E outra, não posso fazer com o intuito de dizer assim, estou me esforçando, me empenhando para alcançar a Deus e sua vontade. Isso aí o que é? Isso aí é realizar obras para um fim com um propósito. Nós realizamos obras, fazemos as coisas para alcançar alguma coisa? Não. Nós fazemos as coisas por entender quem nós somos. O que é jejum? Como nós temos que entender e compreender jejum? Nós precisamos entender na perspectiva de que se trata de desenvolvimento de uma comunhão com Deus, de conhecer Deus, de compreender sua vontade. Porque nós precisamos disso. Nós precisamos fazer isso num processo, e a gente entra e introduz o jejum, por quê? Para dar uma aliviada no corpo na questão do processo digestivo que gasta energia. Quando você se abstém do alimento, o que você tende a sentir? Você tende a sentir mais fraco. E se você está mais fraco, o que acontece? Você está mais aberto a ouvir dos aspectos espirituais. Então a gente precisa entender que um dos propósitos do jejum é para que você tenha uma maior percepção daquilo que Deus quer falar. Mas precisa fazer isso com a intenção de, olha, é comunhão com o Pai, de conhecer sua vontade, de buscar a sua vontade. E outra, é fundamental que a gente faça isso, lembrando de que o domínio próprio é um aspecto extremamente crítico no processo de jejum. Por quê? Porque revela um compromisso e um entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Por que a gente faz jejum? Simplesmente para conhecer Deus, conhecer da sua vontade, ter o direcionamento da sua vontade, para que a gente possa andar segundo aquilo que é o seu querer. Estes são exemplos que a gente vê na Bíblia de forma muito clara. A gente vê alguns dos, vamos dizer assim, em alguns dos livros, alguma das pessoas falando que está fazendo jejum porque precisa alcançar alguma coisa para o seu benefício? Não, nós não vemos isso. Em nenhum lugar. Todas as pessoas que se comprometeram com o jejum, eles se comprometeram por causa de um propósito que envolvia a nação ou envolvia a igreja. Então, este é o aspecto fundamental. Então, eu busco para o meu interesse? Não, eu estou buscando para conhecer, compreender, para ter direção daquilo que precisamos fazer como família, quando eu estou falando de igreja. No Velho Testamento, quando nós olhamos, é sempre relacionado a um direcionamento para a nação de Israel. Então, isto é fundamental entendermos. Porque se entendermos isso, nós vamos entrar no jejum com a motivação correta, e aí a gente precisa compreender isso. Por exemplo, quais são as motivações? Eu posso buscar alguma motivação desde que seja para me libertar de alguma coisa que me impeça a viver a vontade de Deus. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho muita dúvida, sou inseguro com relação ao direcionamento,
naquilo que Deus quer que eu faça, na sua vontade. O que eu preciso fazer? É bom eu fazer um processo de jejum. Por quê? Porque isso vai me dar segurança, vai me dar tranquilidade e eu vou entender o direcionamento de Deus. Então, se eu sou uma pessoa que é insegura com relação a aquele aspecto da direção de Deus, eu preciso fazer o jejum para aprender e aprender a ter confiança naquilo que Deus está falando. O outro aspecto, por exemplo, é para buscar de fato o conhecimento de Deus quando eu me mostro arrependido com relação a alguma situação. Então eu devo buscar o jejum para isso, para um processo de consolidação desse arrependimento, no sentido de buscar o direcionamento melhor daquilo que Deus quer para as nossas vidas. O outro aspecto envolve no jejum, que está relacionado até mesmo àquilo que não é jejum, que a gente tem que reconhecer o quê? Um processo de humildade, de nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo a nossa dependência, de que precisamos dele em termos de direcionamento, em termos de discernimento daquilo que é para fazer, para que a gente não haja segundo aquilo que nós pensamos ou segundo o nosso entendimento, mas sim baseado naquilo que seja a direção que Deus está nos dando. Nós temos exemplo disso? Temos. Querem pessoas talvez mais entendidas e maduras do que Barnabé, do que Paulo, do que todos os irmãos que são mencionados lá em Atos, na igreja de Antioquia, que eles estavam orando, jejuando, tudo, e que Deus, naquele momento, o Espírito Santo falou: olha, separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então a gente precisa entender isso. Todo o processo é para reconhecer o quê? Nossa dependência de Deus, que nós dependemos dele. E se nós olhamos dessa maneira, nós crescemos neste processo. Por quê? Porque começamos a compreender aquilo que Deus deseja. E a gente passa a olhar não nas nossas necessidades, mas nas necessidades daquilo que seja o plano e a vontade de Deus para as nossas vidas. Lembrando sempre de tudo que nós temos conversado durante esse ano, que fala acerca do quê? Fala acerca de missão, fala acerca da nossa responsabilidade, do nosso papel neste mundo, e nós precisamos ter esse discernimento acerca disso. Por isso, quando a gente olha, por exemplo, na Bíblia, que a gente olha lá, por exemplo, Moisés, que nós olhamos a questão de Esdras, de Daniel, de Esther, de Neemias e outros que fizeram, que proclamam isso, e Paulo, mesmo Paulo, nós vemos o quê? Justamente essa questão. O que eles estavam buscando? O interesse próprio? Não, eles estavam buscando a vontade de Deus, para ter o direcionamento de Deus, para fazer aquilo que seja a vontade de Deus, aquilo que era o direcionamento do Espírito. Então, o processo de jejum e o propósito do jejum, quando a gente olha as Escrituras na sua profundidade, é para justamente fazer isso. O que tem? Quando eu estou fazendo o jejum, como é que eu faço? Eu preciso olhar alguns aspectos. Primeiro, eu preciso ter um objetivo claro. Eu estou fazendo jejum para quê? Não é fazer jejum simplesmente para fazer. Porque se eu vou fazer jejum simplesmente para fazer, você na realidade está fazendo uma dieta. Está buscando outro interesse? Não. Ou seja, se eu vou buscar, para buscar direcionamento, eu tenho que ter um objetivo muito claro no que estou fazendo. Qual outro aspecto importante que eu preciso considerar? A questão do compromisso. O que é compromisso? Compromisso é aquilo que eu empenhei a palavra e eu vou realizar segundo aquilo que foi a palavra empenhada. Se eu disse que eu vou fazer um jejum de 12 horas, eu vou fazer um jejum de 12 horas. Se eu falei que eu vou fazer um jejum de 24 horas, eu vou fazer um jejum de 24 horas. Se eu sou como Esdra, fala assim, não, um jejum de 3 dias, eu vou fazer o jejum de 3 dias. Mas, se eu tenho um empenho de Moisés, ou se eu olho a própria questão, por exemplo, de Elias, ou do próprio Senhor Jesus, eles fizeram um jejum de 40 dias. Então, assim, compromisso é extremamente importante. Começo tal hora, termino tal hora. E eu preciso fazer isso. E se eu me comprometi a fazer semanalmente, eu devo fazer semanalmente. Se é uma vez por mês, eu devo fazer uma vez por mês. Ou seja, palavra empenhada, palavra... Isso quer dizer o quê? Domínio próprio. É a expressão do quê? Do fruto do Espírito em nossas vidas.
E isso depende do quê? De eu rejeitar o pensamento natural, o desejo natural e realizar aquilo que foi uma palavra empenhada com relação ao entendimento e discernimento para buscar a direção e a vontade de Deus. Por isso o compromisso é extremamente importante. Eu preciso me preparar espiritualmente para isso. Tá? Então, esse é o aspecto que eu preciso estar buscando em Deus todo esse processo. E qual é a outra condição, as duas condições que estão relacionadas a um aspecto de corpo que a gente precisa estar muito claro? Eu preciso estar em condições físicas de fazer. Se fisicamente eu estou debilitado por uma questão de saúde, eu devo fazer jejum? Não, eu não devo fazer jejum. Eu devo fazer jejum estando consciente de uma condição física para suportar, para que eu me comprometa dentro daquilo, para que eu não piore uma situação física. E a outra coisa fundamental, já fiz jejum na minha vida? Não, nunca fiz jejum na minha vida. Como eu devo fazer o jejum? Para aprender neste processo. Devo começar com jejum de 3 dias? Jamais. Devo começar com jejum de 24 horas? Eu digo não. É preferível você começar com jejum de 12 horas. Mas de 12 horas, fazendo de 8 da noite até as 8 da manhã? Acho que não. Tá? O ideal é que você faça um jejum de 8 da manhã até 8 da noite. Mas quando a gente está fazendo o jejum, qual é o propósito dele? Para a gente dedicar um tempo para oração, para a palavra. Então, assim, posso fazer qualquer dia? Também não, eu devo escolher o dia em que eu vou poder fazer essas coisas. Porque se eu estou fazendo com o intuito de ter discernimento, ser instrumento de Deus e expressão de Deus, conhecer da sua vontade para fazer a sua vontade, eu preciso buscar essa vontade. Amém? Então esse é o aspecto, porque é um dia que a gente tem que tirar para oração, tirarmos para poder conhecer e compreender a vontade de Deus. Amém? O que mais? Bom, quando nós falamos de jejum, nós temos alguns outros aspectos que a gente olha. Hoje em dia, é muito normal as pessoas falarem que vão fazer jejum. Aí, como é que você faz o jejum? Eu vou deixar de comer banana durante um mês. É porque eu como banana todos os dias, de manhã até à noite, então, assim, eu vou me empenhar e vou ficar sem comer banana. Ou alguns falam que vai deixar de fazer alguma coisa como ouvir algum tipo de música, deixar de algum tipo de ver televisão, de ver o jornal. Outros falam que vai fazer jejum, o jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel? É eu deixar de comer carne e carboidratos na essência. Eu vou comer basicamente legumes. Então, assim, se nós olhamos esse tipo de coisa, ele tem sua validade? Ele tem sua validade. Mas se é num processo, ele tem mais um propósito de quê? De domínio próprio, de expressão de domínio próprio, do que, de fato, fazer o jejum do que se propõe aquilo que está descrito na Bíblia, que é um processo de enfraquecimento para buscar um direcionamento. Ele tem sua validade? Quem crê nisso deve fazer. Quem não crê, a questão é você crer, então faça com a cabeça tranquila, com a consciência tranquila e com um ato de fé, entendendo mas essas são as diferenças, ou seja, eu vou me privar de alguma coisa e chamo de jejum. E por que é jejum? Porque eu estou abstendo daquilo. Então, posso fazer um jejum de sorvete? Posso, desde que eu goste muito de sorvete. E isso vai fazer falta? Eu como todo dia, de manhã e à noite, ou de manhã no almoço e à noite? Então, isso vai fazer falta. Ou vou fazer um jejum de deixar de beber Coca-Cola? Vai sofrer, principalmente nos primeiros dias, mas deve fazer um jejum de 6 meses, porque depois nunca mais vai querer beber Coca-Cola. Então, assim que a gente precisa entender, está claro? Então, isso são aspectos de jejum. E a gente precisa olhar isso com muito claro. A essência, o que é? É buscar o discernimento, o entendimento da vontade de Deus. Se não é para isso, eu estou fazendo algo só com um aspecto religioso. É simplesmente uma atitude. Vai me fazer bem? Sem chama de dúvida que vai, porque jejum faz bem. É um processo que dá uma limpada no organismo, purifica, isso é bom. Tá ok? Mas
Temos exemplos na Bíblia? Temos, eu já mencionei aqui, nós temos o caso, por exemplo, lá em Êxodo 34, 38, que fala acerca de Moisés, que ele fez um jejum de 40 dias. Por que Moisés fez esse jejum? Quando ele subiu ao monte, ele foi lá para buscar o quê? A vontade de Deus. Ele desceu de lá com o quê? Com as tábuas da lei. Esdra fez um jejum de 3 dias, está lá em Esdra 10, 20. Ele fez isso com o intuito de buscar a direção de Deus com relação à reconstrução dos muros de Jerusalém. Se a gente olha Elias também fez de 40 dias, isso está lá em 1 Reis 19, 8. No caso de Daniel fez um jejum de 21 dias, mas não é o jejum de Daniel que chama hoje, ele fez um jejum realmente de abstenção, e ele fez um jejum de 21 dias. O que Daniel estava buscando? A direção daquilo que fosse a vontade de Deus para a nação de Israel. Ele buscava o entendimento, ele buscava o discernimento, e foi quando ele teve as visões, e teve visões inclusive acerca do final dos tempos, coisas que ele mesmo falou que não entendeu, ele simplesmente anotou. Quem mais? Por exemplo, Jesus fez o jejum de 40 dias, foi logo no início do seu ministério. E ele fez um jejum de 40 dias no deserto. Por que eles fizeram? Sempre para buscar a direção e o entendimento de Deus. A gente deve fazer jejum com esse propósito? Esse é o propósito que devemos fazer. De 3 dias direto? Não. Se você quer começar a fazer, comece a fazer de um dia. Se você nunca fez, faça o de 12 horas, começando às 8 da manhã, 7 da manhã ou 6 da manhã até o final do dia. Isso já vai ser um processo de aprendizagem. À medida que você for fazendo, seu organismo também vai adquirindo aquela condição, e aí sim você pode passar para um de 12 horas, de 24 horas, e aí sim ampliando para outros períodos que você queira, mas faça com o intuito de buscar a vontade de Deus e o querer de Deus. Quando a gente olha as Escrituras, que fala acerca desses rituais, o jejum é um ritual que a gente muitas vezes adota no buscar, mas de fato, o que Deus quer de nós? Que tipo de jejum Ele quer? O que Ele deseja de nós? Gostaria de ler com vocês, por exemplo, lá em Joel 2, diz assim: Joel 2, capítulo 2, verso 12 ao 14, fala assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel está fazendo uma proclamação para a nação de Israel, acerca do estado, da maneira como eles viviam, e Deus os chama para o arrependimento. Ritual religioso tinha, de que eles deveriam fazer jejuns, mas o que Deus chama eles para fazer? Ele chama ele para converter. Na realidade, o que Deus quer é que nós nos convertamos de fato ao seu coração, à sua vontade. Isso, quando nós falamos de jejum, nós não estamos falando em mudar a mente de Deus, mas nós nos convertermos à sua mente, ou seja, à sua vontade, ao seu querer. Esse é o aspecto que a gente precisa lembrar. Jejum envolve um processo em que nós temos que nos converter a Deus e a sua vontade. O processo do jejum é para isso. Se trata de aparência? Não, por isso que ele fala, olha, não rasguem as vossas vestes, porque era uma tradição, era o normal as pessoas fazerem. Mas ele fala para rasgar o nosso coração, ou seja, nos derramar diante de Deus. Outra passagem que eu queria ler com vocês está lá em Isaías 58, que diz assim:
Isaías 51, de 1 a 14, é o capítulo inteiro, tá? Fala acerca da observância devida ao jejum, diz assim, o profeta Isaías falando, ele diz assim, palavra que veio do Senhor a ele: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelo direito da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta. Isso Deus falando aquilo que o povo falava. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, as pessoas estavam jejuando, mas elas estavam fazendo o quê? Buscando os seus interesses e querendo que Deus fizesse as coisas que eles queriam. Eles não estavam buscando a vontade de Deus, mas buscando os próprios desejos e os próprios interesses. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi: que o homem, um dia, aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinzas? Chamaria tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi: que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livre o oprimido e despedaces o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, o que ele está falando? Ele está direcionando isto para a nação de Israel. Como isso se aplica a nós? Quase tudo. O que nós precisamos entender é que ele está falando, quando relaciona a nós,
a nossa nação física, terra, nosso mundo terreno? Não, ele está falando da nossa responsabilidade. Qual é o jejum que ele quer de nós? Que nós hajamos de fato como igreja. Esse é o verdadeiro jejum que ele busca. Assim como ele pedia para a nação, dizendo que o que ele desejava, o que ele buscava daqueles homens, daquelas pessoas naquela época, é que soltasse as ligaduras da impiedade, que desfizesse as ataduras da servidão, que deixasse livre o oprimido e despedaçasse o jugo. Como isso se aplica a nós? E de que maneira isso se aplica à igreja? Porque essa é a vontade de Deus. Ele não está querendo nada, simplesmente um jejum que se transforme simplesmente num ato para mostrar a nossa religiosidade, ou para cumprir uma obrigação, ou no sentido de alcançar algum mérito para nós. Isso Deus não quer. O que Ele quer? Que nós entendamos o nosso propósito e o nosso papel neste mundo. Jesus, quando começou o seu ministério, o que Ele falou? Qual a passagem que ele leu lá na sinagoga? Quando ele iniciou, ele não falou justamente acerca de que o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque ele me ungiu para quê? Tem alguns detalhes, mas o importante é proclamar o Evangelho, ou seja, anunciar as boas novas, e as boas novas está relacionado que o reino de Deus é chegado até nós. O que mais? Proclamar a libertação, restaurar a vista e colocar em liberdade. Essa foi a missão de Jesus, a sua razão, seu ministério. Mas o que ele falou para os discípulos? Olha, assim como eu fui enviado, eu vos envio. Qual é o nosso papel? Trazer. O verdadeiro jejum que Deus quer de nós é o compromisso com a sua vontade. E se nós agimos e tomamos a decisão de fazer o jejum ele deve ser voltado para que este propósito seja alcançado no nosso meio. Para que nós possamos, de fato, ser instrumento de liberdade, colocar as pessoas em liberdade neste mundo. Trazendo a restauração da vista, trazendo o entendimento, trazendo o discernimento, para que as pessoas vivam a vontade plena de Deus. Fora isso, nós experimentaremos tudo o que Deus quer? De fato, não. Aí sim, seremos o quê? Restauradores de brechas, reconstrutores de muro, destruidores de fortalezas. Aniquilaremos todos os sofismas, porque nós estamos construindo aquilo que seja a vontade de Deus. Instrumento de Deus para a edificação da sua igreja. Nós precisamos entender isso. Este é o aspecto do verdadeiro jejum que Deus quer de nós. Que a gente viva plena e totalmente a sua vontade. Que a gente seja esse instrumento de justiça. Por isso, como igreja, nós precisamos lembrar do que nós temos falado, nós temos discutido e aprendido. Que somos membros uns dos outros, nós devemos ser instrumento na vida uns dos outros para o crescimento, para o amadurecimento e para a expressão do Pai neste mundo. Fora isso, estamos perdendo tempo. Fora este propósito, não tem razão de fazermos muitas coisas. Mas devemos buscar o entendimento, o discernimento e o querer de Deus. Jejuamos para ter esse entendimento, para ter esse discernimento, para compreendermos o que Deus quer de nós. E sejamos, de fato, instrumento aonde nós estamos. Para que Ele seja louvado e glorificado por meio das obras que nós realizamos. E um aspecto fundamental do verdadeiro jejum que a gente precisa pensar é aquilo que Jesus fez na cruz em nosso favor. Podendo Ele descer daquela cruz e resolver o seu problema e salvar a si mesmo, como algumas pessoas falaram para Ele, Ele decidiu ficar na cruz, morrer, para que nós pudéssemos viver. O verdadeiro jejum está em abdicarmos dos nossos direitos, dos nossos desejos e da nossa vontade, para que a vontade de Deus, o querer do Pai, aconteça através das nossas vidas. Só assim estaremos fazendo e realizando o verdadeiro jejum. Só assim seremos instrumento para que as pessoas
alcance a liberdade. E nós nos libertaremos de nossas religiosidades, dos nossos sofismas, da nossa falta de entendimento e discernimento. A gente precisa entender isso. Nós precisamos crescer nisso, compreender essas coisas e precisamos, entendendo que somos instrumento do Pai, fazermos a sua vontade e crescermos e amadurecermos nisso e ajudarmos uns aos outros nessa jornada. Amém? Que o Senhor nos dê esse discernimento, esse entendimento e que nos ajude a sairmos da nossa restrição. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, agradecer ao Senhor, para que Ele possa nos direcionar. Amém? Vamos ficar de pé? Vocês já devem estar cansados de ficar sentado, né? Não? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos por tua misericórdia, agradecemos por tua graça. Pai, nos dê o discernimento, o entendimento, para que a gente cresça, amadureça e possamos ser instrumento da tua justiça, que possamos abrir mão realmente dos nossos desejos, da nossa vontade, abrir mão dos nossos direitos, para que a tua vontade aconteça nas nossas vidas e através das nossas vidas, para que a gente seja instrumento da tua justiça neste mundo, realizando o verdadeiro jejum que o Senhor se apraz, se alegra conosco, que é ofertarmos as nossas vidas em favor das pessoas, em favor do teu reino, em favor da tua vontade, para que o verdadeiro culto que o Senhor nos chama para praticar seja algo realizado através das nossas vidas, uma oferta em favor das pessoas, para que todos possam conhecer a Ti, Senhor, e que nós sejamos a luz neste mundo. Por isso, guia-nos neste processo, ensina-nos, Senhor, sobre Tua vontade, e que a gente possa fazer o jejum de maneira que haja o crescimento, o amadurecimento da Tua igreja, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.